Yeah. 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 Olá, muito bem-vindo a este nosso espaço de conversa. Depois de há 7 dias termos trazido conversa com uma certa personalidade, hoje trazemos outra e hoje vamos conversar com o pastor Manuel Albino. Antes de avançarmos, eu gostava de saber, pastor Manuel Albino está bem disposto para esta nossa conversa? Estou muito disposto e preparado para isto. Muito bem. Obrigado. Ora, vamos apresentar o perfil do pastor Manuel assim de forma resumida, isto porque os outros pontos o pastor Manuel poderá apresentar ao longo desta nossa conversa. O pastor Manuel chama-se Manuel Roberto Albino, nasceu a 19 de setembro de 1994, que significa que tem 30 anos de idade, jovem, não é? Nasceu no distrito de Dondo, na província de Sofala, no centro de Moçambique, e cresceu sob os cuidados de sua mãe, que era médica tradicional, o que lhe obrigou por um tempo a levar uma vida que considera mista, mas em 2008 decidiu seguir unicamente a Cristo Jesus, deixando para trás a vida que sua mãe lhe envolvia forçosamente por ser criança. Infelizmente, o pastor Manuel não conheceu o seu pai, frequentou uma parte do ensino primário no distrito de Nhamatanda, em Sofala, e a outra metade do ensino primário foi na província de Manica, no distrito de Gondola. Fez o seu ensino secundário geral na província de Sofala, no distrito de Gorongosa, e teve a sua primeira interação com Deus na Igreja Assembleia de Deus, na província de Manica, e passou a pertencer à Igreja de Nazareno em 2012. O pastor Manuel é formado em teologia pelo Seminário Nazareno em Moçambique, ingressou também ao IBNAL, que é o Instituto Bíblico Nazareno da África Lusófona, isto em 2014, e dentre as responsabilidades eclesiásticas já foi recepcionista na Igreja de Nazareno, já foi vice-presidente da Juventude, já foi mentor da Juventude Nazarena, portanto, foi mentor da Juventude Nazarena das Igrejas do Nazareno de Gorongosa. Na altura era este distrito composto por 16 igrejas. Eu, neste caso, tinha a responsabilidade de monitorar a JNI, ensinando a identidade da Juventude Nazarena, ensinando a santidade ao Senhor, ensinando a educação cristã e também a campanha de evangelismo. Pastor Manuel foi responsável das crianças em sua igreja local, onde trabalhou com os petizes até 2016, e no mesmo período foi professor da Escola Dominical dos Adultos, de Crianças e dos Jovens. Atualmente o pastor Manuel é líder, neste caso é pastor da Igreja do Nazareno da Matola C, uma igreja ainda não autônoma, porque é apadrinhada por esta igreja do Nazareno da Matola Cidade. E no panorama secular já trabalhou para as 3 operadoras de telefonia móvel que nós temos em Moçambique. Já trabalhou para a TMCell, na altura MCell, já trabalhou para a Vodacom e também já trabalhou para a Movitel. Então, atualmente é funcionário do Banco Letsego. Este é de forma esta é a síntese do perfil do pastor Manuel, mas vamos saber dele, de forma direta, dos outros pontos que lhe caracterizam. E para começar, pastor Manuel, eu gostava que fizesse um resumo da sua infância. Como é que foi a sua infância? Sei que teve a sua infância uma parte na província de Sofala, depois passou para a província de Manica, fez o ensino primário nestas 2 províncias. Que lembranças, que memórias tem da sua infância? Bem, primeiro saudar a plateia e dizer que estou de boa saúde e agradecer esta oportunidade de estarmos aqui para podermos conversar acerca do crescimento, bem dizer, da palavra de Deus, mais para a Igreja de Nazareno. Por mim, a minha infância foi meio complicada, porque viver numa sociedade onde que já tínhamos habituado alguns amigos e amizades para de um tempo depois trocar para uma outra zona, de Dondo para Nhamatanda, onde que fomos se adaptar com as novas pessoas, nova modalidade de sobrevivência, mas os hábitos e costumes fomos se adaptando e consegui fazer o ensino primário na primeira fase. E não era tão fácil se adaptar com eles, mas enfim,
Eu mesmo, na altura, era muito teimoso, Ok. uma pessoa difícil de lidar com os outros, Uhum. mas o tempo foi me ensinando e minha mãe, por um tempo depois de eu fazer a quarta classe, ela tinha que me transferir para a escola de Gondola. E lá também nova cultura, nova forma de ser e muitas pessoas diferentes. Mas mesmo com isso, tentei me adaptar com eles. A coisa que mais me marcou na altura é que eu sou mais difícil de me adaptar com línguas Uhum. e de me adaptar com culturas. Saía de Dondo, Nhamatanda, depois para ir a Gondola, província de Manica, tinha que me adaptar com modos de forma de ser daquele lado. Mas não foi fácil. Enfim, com essa toda mudança, aprendi a ser humilde, porque quando nós não somos humildes, dificilmente que possamos aprender algo novo. Uhum. De uma forma resumida, posso dizer que a minha infância foi sempre de mudanças, De mudança. mas com essas mudanças eu lembro do que estava escrito no livro de Atos e de pregar. E talvez Uhum. estava a começar a minha primeira missão Uhum. de expandir aquilo que é a palavra de Deus inocentemente, sem eu saber. Mas foi muito bom e aprendi bastante com essas outras culturas E, e forma de ser. e parece que o destino continua a lhe obrigar a emergir dentro de novas culturas. Agora está em Maputo e tem de aprender Xangana. Eu tenho sido testemunha, está a aprender Xangana. Estamos a ver que agora fala quantas línguas nacionais? Na verdade, eu falo Sena, Uhum. falo Ndau, Uhum. falo Tewe Uhum. e um bocadinho de Shona. E para cá no sul falo um bocadinho de Xangana. Uhum. Entendo, dificilmente expressar, mas pelo menos tenho algumas palavras que consigo falar normalmente. Uhum. Mas tem sido muito bom Tem sido aprender, interessante. muito Vamos interessante. retomar a sua infância ainda na província de Sofala. Sim, Sei que a mãe do pastor Manuel era médica tradicional. sim, sim. O pastor Manuel, quando pedimos que nos trouxesse aquela pequena, algumas informações antes, considera que levava uma vida mista. Quer nos falar um pouco sobre como é que era esta vida mista? Na primeira fase eu vou dizer que uma vida mista não é muito agradável para os filhos. Uhum. O que minha mãe fez? Ela nos nasceu na igreja, Uhum. um tempo depois, ela nos ensinou o que é viver na igreja. Como eu havia dito, que fazia parte da Igreja Assembleia de Deus. Isso. E nesse caso, o meu padrasto, ela e os meus irmãos todos faziam parte da Igreja Assembleia de Deus. E lembro que o meu padrasto era recepcionista lá na Igreja Assembleia de Deus. Uhum. E minha mãe cantava muito bem e Uhum. de facto tinha dom de cura. Se ela orasse para alguém que está doente, e ficava liberto. Uhum. E nesse caso, um tempo depois, acredito que Satanás tem o poder de atrapalhar as pessoas que adoram a Deus. E aproveito e dizer que se você sente-se fraco no momento, tens que mesmo recorrer a uma força do Espírito Santo para te manter posicionado na fé. E ela, o que fez? Aceitou ser frágil. Aquela coisa de situação familiar, em que quando está lá alguns espíritos demoníacos precisam de ser tratados, ora alguém deve ser curandeiro para poder responsabilizar aqueles espíritos. E minha mãe foi frágil, a família foi aceitar Uhum. aqueles espíritos, mas foi de uma forma muito trágica, porque até me deixou meio constrangido, porque ela tinha que ficar doente num período de 6 meses. Não conseguíamos comunicar com ela, só chegávamos no hospital, conseguíamos ver as máquinas simplesmente que ela está de boa Viva. saúde ou Uhum. está em vida. Mas nesse caso, depois da volta, a minha falecida tia, que Deus o tenha, e quando ela voltou do hospital, chegou, hospedou em casa dela, e nesse caso uma pessoa doente não fica tão bem consciente. Uhum. E a minha tia tinha que lhe roubar numa noite para um curandeiro. Uhum. E a minha mãe negou nesse caso, porque ela sabia que não poderia aderir àquela vida. Uhum. E depois de voltarem lá,
ela, como irmã mais velha, sabe o que fazem e acabaram lhe entregando aqueles espíritos todos e aproveitaram aquela oportunidade. E sendo assim, na volta dela, yeah, bem, foi triste de fato. Ela, por não gostar, quando voltou para casa, comprou uns comprimidos Ratex, porque queria Queria tirar tirar a sua vida. a sua própria vida, porque não gostou da atitude da irmã. E manifestou os demônios quando chegou em casa, e nesse caso, o próprio demônio é que disse que a vossa mãe está com comprimidos. E se ela tomar, pode, ou depois de eu sair, ela tomar, pode perder Perder a a vida. vida. Descobrimos, tiramos os comprimidos, a partir daí o demônio se aproveitou disto. Quer dizer, como eu dei a vida dela, eu também tenho que usar a ela como instrumento para trabalhar conosco. Nesse caso, eram demônios familiares, ela trabalhou com aquilo e eu vi milagre, coisas que nunca vi, na verdade. Vinham pessoas que nem falavam, às vezes pessoas que ficavam em casa, vinham dentro da maca, mas só de chegar em casa, a minha mãe fazia com que as pessoas pudessem levantar, como eu havia dito no princípio, que tinha dor de cura. Ela sempre só de pegar a pessoa, fazia alguma coisa, levantava e ficava bem. Trabalhou naquilo e o que que ela dizia? Eu faço isso porque me incumbiram, mas vocês como meus filhos, não parem de ir à igreja. Só permita-me interromper, com quantos anos é que o pastor Manuel tinha de lidar com esta situação? Na altura eu tinha por aí 12, 12, 13, 14. É filho único ou tem irmãos? Tenho irmãos, eu sou o terceiro, nos meus irmãos, a primeira sorte, segunda eu sou o terceiro. Ok. Depois de mim segue meninas, todas são E como é que era levar esta vida? Porque sabia que em casa tinha uma situação, mas a própria mamã orientava que continuassem a ir à igreja. Para uma criança de 12 anos, como é que encarava este assunto? Bem, por mim era meio triste, porque uma pessoa que me encoraja a fazer algo diferente daquilo que Daquilo que ela faz. mesma não faz. É o provérbio que dizem. Faça o que eu digo e não Sim, o que eu faço. então nós quando íamos à igreja com aquele todo entusiasmo, orávamos, cantávamos e vinha a visita da igreja, jovens em casa, mas sabendo que a sua própria mãe não está até que de acordo está, mas só porque está presa numa outra coisa, ela não poderia estar à vontade para ir à igreja. E com certeza fica um apelo. Eu tenho conhecimento de muitas outras pessoas, muitos outros pastores que, graças a Deus, conseguiram superar. Fica um apelo para todos que possivelmente passam por esta situação em que têm este assunto em casa, mas ainda assim têm a oportunidade de seguir a Cristo. E se calhar é uma oportunidade que as pessoas têm de poder converter as outras pessoas. E depois lá mais para frente vai nos dizer como é que foi este processo de conversão da mamã, mas sei que em 2008 o pastor Manuel decide seguir unicamente a Cristo. Com quantos anos é que é que estava em 2008 e pode nos falar sobre esta decisão que tomou de seguir unicamente a Cristo? Bem, não sou muito bom a matemática, talvez. Agora tenho 29 anos, talvez é só Ok. descontarmos Eu também não sou, 2008, sou muito avesso aos números. 2008 para hoje, não sei quantos anos eu tinha, Ok. mas o que me levou a tomar decisão são responsabilidades mesmo que nós tínhamos na igreja. A primeira responsabilidade era do meu próprio pai, que eu chamo de pai, mas padrasto. Nesse caso, tínhamos que acordar muito cedo para irmos organizar a igreja. Tínhamos que acordar muito cedo para, depois de todos saírem, nós tínhamos que organizar a igreja. Então, em algum momento, participávamos, bem, na altura eu tinha 13 anos, participávamos em alguns eventos, visitas, orações. Então, eu não me sentia tão muito bem, que em casa poderia me mergulhar na vida de curandeirismo e lá do outro lado ir fazer algo de Deus. E por isso tomei uma certa decisão de dizer que a partir de já eu mesmo preciso seguir a Jesus taxativamente. E mais para frente conseguiu influenciar a mamã a também seguir a Cristo. O que aconteceu? Ela ficou bom tempo nesta vida e eu seguindo a Jesus até quando entrei na Igreja de Nazaré em 2012. 2012.
era o meu desejo, de facto, de que ela volte àquela vida dela normal. Porque eu lembro, minha irmã ficou doente um tempo e minha mãe dormia na igreja, a orar mesmo de verdade. Até dizíamos, mamãe, nós que não tínhamos uma fé muito madura, dizíamos, mamãe, não podes procurar umas raízes aí para curar minha irmã? Disse, não, 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 Deus cura, Jesus salva. É o que ela dizia. Então ficamos meio assim, por que que ela não volta para aquela vida que até conseguia orar, até salvar, ou até curar minha irmã? Então a oração sempre nossa era essa, dizer que um dia minha mãe volte àquela vida normal. Nós sempre orávamos. O que lhe fez ela voltar à vida cristã? Bem, graças a Deus, Graças ela a já se Deus. converteu, agora já é Aham. cristã. Quando eu fui ao seminário, eu não despedi a minha família. Foi algo meio difícil Ok. também. E encontramos aqui uma similaridade da outra vez quando conversávamos também com o pastor Isaac, também Sim, teve de esconder um pouco isso dos seus pais. não despedi, porque a minha família queria que eu pudesse fazer um curso que pudesse me dar Muito dinheiro. alguns valores. Bem, eu na altura achava muito preparado para fazer o curso da medicina na UEM. Ok. De facto, estava muito preparado. Biologia, química, estava a ferver comigo mesmo. Mas na última da hora recebi a chamada, eu orei muito para poder desfazer a chamada, porque não queria, de facto, fazer a teologia. Eu disse, não, eu tenho que fazer a medicina, eu tenho que ser um médico, eu tenho que seguir aquilo que eu, como eu entendia muito a química e a biologia, eu disse, eu tenho que ver aquelas reações todas por aí. Mas chamada é chamada. Um dia, de repente, eu fui falar com o pastor sem saber o que eu queria. Ok. Cheguei, pastor, bom dia, como está? Como que funciona essa coisa de seminário? Ele até ficou assustado, uma pessoa que nem quer saber, sempre anunciavam na igreja, Sim. mas eu não queria saber e nem tanto. Eu quero saber isso por quê? Eu disse, não, eu tenho que saber. Me explicou tudo e mandei passear. Ok. Por um tempo depois, ele apareceu. Se você me disse um dia que estava interessado com essa coisa de teologia e tudo mais, eu disse, eu só queria saber. Só queria saber. Então, bem, é uma história muito longa. Um dia eu fui mandar parar, estava a viajar até de carro dele a ir num lugar onde que nem sei onde que era. Mas lhe mandei parar de repente que nunca fazia, estava de serviço. Cheguei, parei a ele e ele disse que qual é a preocupação, irmão Manuel? Eu disse, estou interessado em fazer teologia. Ele ficou muito assustado, pegou o carro dele, foi. Eu fiquei a trabalhar. E depois eu fiquei a me perguntar, por que que eu fui falar aqui? Era uma luta muito grande comigo mesmo. Eu disse, por quê? Por quê? Porque eu tenho que concorrer, tenho que estudar. E quando fiz a 12ª, eu fui ver que Deus ganhou. De verdade, quando lutas com Deus, Deus sempre Vai vence. vencer. Ganhou-me e tinha que deixar tudo de UM. Até carreguei as brochuras. Eu disse, se a chamada não der lá, é de ir na UM. Na verdade, não se tenta Deus. No centro. Então cancelou o seu sonho de se tornar médico Cancelei de para verdade. fazer a teologia e este foi um dos pontos que deixou a mamãe impressionada. Muito, muito de facto, porque ela queria que eu pudesse fazer a medicina e olha só, era um curso muito similar, porque ela Sim, era sim, médica sim, tradicional. sim. E se calhar ela pensou seria momento de Se seria, fazermos se uma você atualização. aprender a medicina, talvez vamos saber as raízes do outro lado, você Sim, do outro lado sim. artificial também, talvez íamos Talvez haveria auxiliar as coisas. convergência ali. Então, era um dos sonhos de Sim. mãe e filho. Mas também eu mesmo queria que pudesse fazer aquilo. Então, quando eu fui ao seminário, eu disse que é desta vez. Até tentei falar com meu irmão, estava na Assembleia de Deus, ele fazia Instituto Agrário de Chimoio, Iaque, e ele era líder de Aliança Bíblica de Moçambique, a nível nacional. Então, quando vinha, me encorajava, meu irmão, se está a escolher fazer teologia, é a melhor coisa do mundo. Uma pessoa que não queria saber de Deus, mas hoje está a dizer que é uma coisa melhor do mundo. Mas deixa ver o que é. Mas sempre havia uma briga. Eu lembro um dia, fui no meu quarto, ajoelhei, comecei a orar. Orei, orei, orei. De repente, eu comecei a orar às 18 horas. Com aquela intenção de que ia de orar 2 minutos depois,
descansar. Acreditem que a oração chegou até às 0. 0 horas. O rei, sem saber o que eu estava a falar, Uhum. na verdade, no dia seguinte, tinha um vizinho aproximou e disse que o que estava a acontecer contigo à noite? Eu disse, nem eu também sei até agora. Uhum. E é daí que eu fui ter prova de que não, Deus me Deus precisa na estava sua a missão. chamar. Ok, quando passa para o seminário, não sei se a matemática vai nos complicar, que gostava de saber com quantos anos é que ingressou ao seminário. Pelo menos nessa, tenho em mente, fui ao seminário com os meus 22 anos. Aos 22 anos. Sim, Muito bem. 22 anos. E para retomarmos um pouco, antes de chegar ao seminário, foi vice-presidente da juventude ainda na província de Manica, Sim. Não, na província de em Sofala. Sofala, no distrito de Gorongosa. Comente-nos um pouco sobre... Fui vice de juventude na província de Manica, na Assembleia de Deus. Ok. Quando passei para Nazareno, Uhum. 2013, 12 e 2000, bem, no final de 2013, me colocaram também como vice-presidente de juventude. Lembro-me de ter nos dito que foi responsável por coordenar as atividades da juventude de 16 igrejas Sim. no distrito de Gorongosa. Sim. Gorongosa. Conte-nos quais é que eram as suas responsabilidades, que experiências é que tem desta atividade. Bem, isso começou porque eu era muito teimoso. Ok. O presidente da juventude disse que, sabe, para você deixar de ser teimoso, tens que enfrentar o público. Ok. Foi um dos desafios que ele me deu. Uhum. Daí me votaram nesta responsabilidade e começamos a trabalhar. Na verdade, lidar com jovens não é uma tarefa fácil. Jovens são pessoas difíceis de lidar com eles numa certa igreja. E estás de parabéns, tens lidado com essas pessoas, de facto, Obrigado. mas não é fácil. Acho que torna-se um pouco mais fácil quando temos algumas De referências. verdade. Então, na altura, quando íamos, não era distrito eclesiástico. Ok. Referia mesmo distrito governamental, Ok. que continha lá 16 igrejas que fazia parte do distrito de Sofala Central. Ok. Então, esta era uma missão, bem, os distritos da província de Sofala são meio distantes. É bem normal viajar daqui a Xaixai só para irmos encontrar um outro distrito. Ok. Então, nesse processo, por isso que cada distrito lá tinha que ter mesmo algumas pessoas Para fazerem sim, para coordenar. trabalhar. Nós, a tarefa era mesmo de lhes mostrar que é possível ser santo A sendo jovem na igreja do Nazareno. Então, o que nós fazíamos? Palestras, Sim. onde que às vezes passávamos noites mesmo de olho, dando palestras. Naquelas palestras falávamos de santidade, falávamos da educação cristã. Alguns não sabiam que jogar Os diversos jogos de azar que há no sim, play. é pecado. Ok. Eles diziam que ó, é algo normal, mas nós dizíamos aquilo é pecado. E outras coisas diversas que eles faziam sem saber que era o que? Pecado. E na parte que mais me destacava era evangelismo. Porque dizíamos, vamos ao campo evangelizar, na volta iremos comer. Ei, na verdade, os jovens gostam de comer. Costuma ser uma forma de caçar Sim, os jovens. então deixávamos já as outras irmãs a preparar as refeições e levávamos as pessoas e lá. Parece brincadeira, então. Onde que eles encaravam a seriedade na parte cristã quando íamos ao campo? É que quando chegavam lá, ou quando chegávamos lá, nós tínhamos que enfrentar com algumas dificuldades de algumas pessoas manifestavam em outras casas onde nós íamos evangelizar. Caíam demônios e para Deus demonstrar que existe de facto o poder e a fé, nós orávamos e expulsávamos aqueles Era demônios. um grupo de jovens Sim. que fazia essas E eles atividades. paravam e olhavam, "Ei, é possível um jovem expulsar demônios? Nós só sabemos que aqueles Os mais vovôs, adultos. barbas brancas Sim. que expulsam demônios. Jovens, eu de facto vivi essa questão de aparecer, chegarmos numa casa, evangelizar, de repente, não, nós queremos aqui. Aquela senhora começou a manifestar ali. Dissemos, ei, calma, vamos orar. Oramos, até expulsamos aqueles demônios. E a senhora disse, ei, já, olha a vossa igreja, Nazareno. E não, vou mandar meus filhos. Mandou os filhos primeiro e ela seguiu também. Até agora digo, é membro mesmo em plena comunhão da igreja de Nazareno, de nome
anda, uma coisa dessa. Uhum. Então, os jovens começaram a abraçar, viram que, na verdade, a Igreja de Nazareno faz algo muito sério e Uhum. dá para abraçar. Muito bem. E fui aprendendo também muito mais Uhum. Até porque nesta também dinâmica tinha a missão de ensinar a doutrina da Igreja às crianças, aos jovens e até aos aos adultos. adultos. E na parte da identidade nazarena, há muitos que falham, Uhum. pensam que só o ser nazareno é uma ilha. Uhum. Tudo começa na Igreja de Nazareno e termina na Igreja de Nazareno. Uhum. Mas eu estava a dizer, até que estava e gostava de dizer aos jovens da Igreja de Nazareno, nós não somos uma ilha. Uhum. O facto de sermos jovens, digo, nazarenos são jovens Sim, organizados, sim. muito organizados de facto, e as outras igrejas apreciam isto. Uhum. E acredito que nós temos que ser jovens que demonstramos a nossa identidade, não só para os nazarenos, Uhum. também para outras igrejas. Isso. Então, eles um pouco se orgulhavam com a identidade nazarena. Então, Uhum. nós queríamos quebrar mesmo este mal de fazer-lhes mostrar que nós temos a nossa identidade e a partir desta identidade também podemos expandir para os outros e a outras igrejas Uhum. e assim podemos fazer com que o ministério cresça e Cresça. desenvolva. Não Uhum. podemos fazer a Só igreja dentro da dentro igreja. para nós, Exato, é preciso igreja para nós, mas isso. temos que fazer uma igreja para todos, Para a sociedade no geral. claro. Para a tem algum, ainda hoje tem contato com algumas dessas pessoas que teve a graça de Deus de ajudá-las a converterem-se ao cristianismo? Tenho muitos contactos e Uhum. tenho contato com eles e sempre quando vou para lá Uhum. eles me agradecem Muito bem. de facto. Deus é muito bom. Vamos seguir já para a época em que ingressa ao seminário. Foram 3 anos de formação. Que memórias é que tem? Sei que fez amigos. Conte-nos sobre a sua estadia no seminário Nazareno. Ah, a entrada do seminário foi meio difícil porque nós sabemos, chamam de calor, né? Calouros. Aham. Sempre é complicado quando chega numa formação. Uhum. Você é novo, não entende nada e vê tudo diferente. Uhum. Nos primeiros dias era meio difícil ah, lidar com pessoas de várias culturas, como eu havia Sim. dito no início. Sim. Ali encontramos pessoas de todo o país quase. Uhum. Machangana, Chope, ora Macena, E yeah, vários outros várias lugares do outras país. culturas. Mas o que eu aprendi no seminário é que é possível lidar com todas as culturas. Uhum. Você ser amigo de uma pessoa de Cabo Delgado, Uhum. ser amigo de uma pessoa de Inhambane. Uhum. E tenho um exemplo concreto até agora, tenho um amigo do irmão Chuck, Sim. ele é de Cabo Sim. Delgado, Sim. mas tenho uma amizade muito forte com ele. Sim. Irmão Pastor João, Pastor Arão, tenho amizade muito forte com ele. E tinha também amizade, tenho a pastora Rita, que é de Xaixai. Uhum. Também tenho amizade muito forte. Eu fui me adaptando com eles. A coisa mais difícil no seminário para mim era na parte de alimentação. Alimentação. Por que a parte da alimentação? Yeah, é meio complicado. Eu sou uma pessoa, não sei se sou ou fui, Uhum. uma pessoa que não gostava muito de comer. Ok. Com aquelas senhoras da cozinha sempre lutamos, porque elas gostavam de servir muita comida no meu prato. E o pastor Manuel queria pouca comida. Sim, ali criávamos guerra. Que tipo de jovem você é? Quero ser fofinho. Então era muito difícil. Uhum. E lembro a coisa mais difícil do seminário, me puniram um bocado de comida. Sim. Serviram muita comida e eu chegava, Não acabou comia a umas comida. 2 colheres e Desperdiçava. jogava fora. E Uhum. daí ela, dos estudantes descobriu que tem um grupinho de pessoas que despejam comida aqui. Uhum. Nos puniram, éramos, não sei, não faço ideia, mas éramos 4 ou 5 no grupo de pessoas que comiam pouco. E as senhoras nós dizíamos servem pouco. Mas elas sempre Serviam. enchiam. Pastor, E pedimos só um segredo. O pastor Chico está nesse grupo dos que comia um pouco ou demasiado? não posso revelar esse Ok. segredo.
Ok. Ok. Então, nos puniram, de facto, ficamos 2 semanas sem acesso a jantar no seminário. Mas o que aconteceu naquela semana é que mais engordávamos. Ok. Aham. Diziam, mas como que está a acontecer isso? E havia uma verdade mesmo, todas as portas disseram que todo o seminário ninguém pode dar esses homens jantar. Uhum. Caso nós apanharmos essa pessoa, já vamos admerecer mesmo punição tão grande. E esta punição teve efeitos? Agora o pastor Manuel come muito? Bem, não mudei, continuei na mesma posição, não gosto de comer de verdade. Até agora eu digo, a minha oração é de encontrar uma esposa que come muito para me motivar a comer. Ok. É normal sair de casa de manhã e voltar a jantar, sem Mas isso comer não nada. traz complicações na saúde? Não, não, Nunca não. teve problemas? Isso é natural, de facto. Não é para imitar, Uhum. senão há de Não, eu gostava sofrer. tanto de ter um estômago assim, que não precisasse Sim, de mas eu tanta saio, comida. saio de casa às 6 e posso trabalhar todo dia, Uhum. 17 e 18, Uhum. voltar em casa para encontrar Para- a refeição. Muito bem. Já vamos avançar. Falamos muito do que o pastor Manuel tem feito dentro da igreja e se calhar ainda mais para frente poderá falar um pouco mais, mas eu gostava de agora explorar o outro lado fora da igreja. O pastor Manuel já teve a oportunidade de trabalhar para as 3 operadoras de telefonia que temos aqui em Moçambique. Conte-nos um pouco sobre o seu trajeto profissional, pastor Manuel. Bem, na minha teimosia, as pessoas não olhavam para mim como teimoso, Ok. olhavam para mim como um jovem calmo, Uhum. organizado, que dava para assegurar uma certa liderança ou cargo. Nesse caso, dou um exemplo, começamos a trabalhar com a Vodacom. Na altura, as coisas estavam muito boas, do que agora que a internet Disparou. Mas disparou isto de foi aqui em verdade. Maputo ou Não, ainda em eu Sofala? trabalhei com essas 3 operadoras no distrito de Gorongosa, na Ok, província de Sofala. ok. Foi um momento muito bom de experiência. De facto, eu estudava. Olha, uma empresa que te contrata para trabalhar no período das 12 para 16, Uhum. 17. Eu ia à escola de manhã De manhã. e no período da tarde Ia ia trabalhar. ao O que é que serviço. fazia exatamente na Vodacom? Na Vodacom, bem, me chamavam de técnico porque eu era como data entry, conseguia registrar os cartões Uhum, e atendimento mesmo, normal. uhum, E como chamam de consultor, para os bancários chamam de consultor, uhum. mas para mim fazia esse trabalho e também um pouco na área de logística na Vodacom, que registrava todo o material que recebíamos. Nesse caso, na altura não tinha loja, mas tínhamos, chama-se uma sala onde que fazíamos todas as atividades. Ok. Era normal, na altura, não sei se tinha uma idade, acho que 20, 18, mas era normal me darem um produto de por aí uns 200, 120 mil, ficarem comigo Tinha a responsabilidade de essa toda, controlar sim, e aí controlar o os valores material. cristãos lhe valeram muito Sim, para sim. isso. E na boa que acho que tinha um espírito de matemática muito bom. Sempre que vendia, quando vinha a estatística ou a pessoa de dispensão, sempre os Os números valores batiam. cresciam, né? Não Cresciam, se exatamente. Ok. Mas como que nós te demos material de 100 mil, mas aqui estamos a encontrar 102, 103. Uhum. E eu era muito honesto, não gostava, mesmo que o valor de aumentar, eu não gostava de puxar, Ficar com o valor. sempre Nunca entregava. foi tentado a envolver-se em algum esquema de corrupção. Bem, quando está nessa situação sempre aparecem pessoas, mas eu nunca gostei de me envolver, porque na primeira fase nunca me envolvi num grupo de pessoas que tratam de coisas alheias, coisas estranhas. Nunca bebi, nunca fumei, então nunca me envolvi com pessoas desse jeito. Por isso que, aliando com a igreja, sempre fazia coisas de uma Alinhadas. forma alinhada. Mas não tem exatamente uma memória de alguma proposta que recebeu que era para se desviar qualquer coisinha. A proposta que recebi foi na TMCL, na altura, MCL, Sim. tinha loja de facto lá. O que aconteceu? Trabalhávamos 2 pessoas na loja e eu fazia muito mais trabalho de fora. O que aconteceu quando vinham os produtos, nos davam para 30 dias para podermos devolver o que restou e Sim. o que nós vendemos.
Então, nós conseguimos vender aquilo antes do dia 15 ou 16, já terminamos o produto. Uhum. Vinha alguém e dizia, olha, vocês têm um dinheiro que chega a uns 200, 100 mil, estamos a pedir este valor, multiplicarmos lá, vos trazer com lucro, para depois entregar. Uhum. Esta foi uma das tentações de uma pessoa vir dizer que se me entregar esses 100 mil, até dia 30 podemos vos entregar uns 120, uns 130. Mas com uma severa responsabilidade eu dizia não. Mas Não. olhava para o dinheiro, uns 25 Seria mil a muito mais bom. seria muito bom. E, de fato, era um jovem que não tinha uma necessidade assim tão, porque os valores para os meus caprichos, pequenas coisas, eu sempre tinha. Uhum. Qual é a necessidade de receber uns 25 mil? Ainda estou a estudar, para quê? E já tenho o meu salário aqui, já tenho alguns bônus que eles me dão. Uhum. E ultimamente eu vejo que isso aqui pode me trazer problema. Imaginemos a pessoa não conseguir trazer no próprio dia. Uhum. Acredito que já vou ter problemas cedo com a empresa. Uhum. Essa foi uma das tentações que eu lembro até agora. Sim. A outra tentação foi de um dia me deram um certo valor para fazer levantamentos de produto na loja, na cidade da Beira, nesse caso, quando fui para lá. Foram me dar produto muito a mais Ok. daquilo que, Pagou. sim. Então, eu saí, fui fazer a cotação toda, fui perceber que o produto estava a mais daquilo que eu paguei. O que que eu fiz? Eu não sei se eles estavam a tentar a minha honestidade e tudo mais. Levei o produto, devolvi. Uau. Não imagina como agradeceram. Disseram que você merece toda a confiança e dá para podermos continuar a trabalhar contigo. E não estou a imaginar se eu pudesse levar o que poderia acontecer, mas por mim não foi tão viável. Uhum. Na Movitel aconteceu e eu fui fraco. Recebíamos caixas na altura a Movitel trazia créditos em caixas, grandes telefones em caixa. Chinês, na matemática, é muito falhado. Ok. É bem normal ele Havia um contar. pouco de facilidade para Sim, aldrabar ali. sim, ele era normal contar 10 caixas, mas chegarmos a conferir e encontrar 13, 14. Ok. Era normal dizer que tem 50 telefones, mas conferir e encontrarmos 56, 57. Uhum. Houve um tempo em que um dia recebemos caixas de crédito e tinha lá embalagens, tinham 16 embalagens a mais. Ok. E o que aconteceu? O espírito de fato de fraqueza me levou. Levei umas 6 caixas, fui lá, umas 6 embalagens, Uhum. eram créditos de 10. Uhum. Fui, dei a alguns jovens ali, venderam, depois me deram um valor. De fato, Uhum. eu lembro que foi uma tentação muito forte, Uhum. mas depois eu lembrei que o que eu fiz foi muito, mas muito errado. Uhum. E a partir daí corrigi este erro, porque até confessei, lembro que um dia a pastora disse, mas veja, tem porquê, não sei de verdade, mas me levou a cabo e Uhum. acabei fazendo, porque também falta de controle dele já era demais. Uhum. Então, foi uma das coisas que eu lembro até agora, Que uma experiência muito não ruim, boa. não muito boa. E na Movitel, assim como na MCL, aliás, na MCL e na Movitel também tinha as mesmas responsabilidades que tinha Sim. na Vodacom. Não, na Vodacom era diferente. Era mesmo o consultor que zelava aquela coisa de eu sentar, ver os clientes, eu atender, o Uhum. cartão tem problema, registro, tudo Uhum. mais, E recuperação nas de outras números. operadoras Nas é que. outras operadoras trabalhei muito na área de logística, Ok. por isso que na Movitel a tentação entrou. Uhum. Mas nas duas operadoras, Tencel e Movitel, estava muito mesmo na área de logística, Uhum. que recebíamos todos os produtos, Uhum. daí saíamos para distribuir isso. Também salientar que fui fundador da própria loja Movitel no distrito de Gorongosa, na província de Sofala. Ok. Trabalhei junto com o diretor por um tempo, mas por questões de escola, porque eu já não estava a aguentar trabalhar na Vodacom, ir auxiliar no Movitel, Uhum. do outro lado da Nstel, então as coisas não estavam a bater, tinha que escolher uma única operadora mesmo para seguir. Como a operadora principal era a A Vodacom, Vodacom. acabei abraçando mesmo a Vodacom
por ser mais viável e era também muito seguro. Era mais seguro. Sim. E acredita claramente que os seus valores de cristão foram muito valiosos lá nas operadoras onde trabalhou. Muito valioso. Lembro que o diretor fidel da loja Movitel, um dia, nós mesmo, eu estava com meu irmão, e dissemos, amigo, nós somos cristãos, não somos pessoas tão assim, e convidamos, conseguimos ir com ele na igreja. Uma pessoa que bebia, sabem, na área de gerência, uma pessoa que é gerente, um diretor, não quer saber nada de igreja, porque tem caprichos, tem tudo mais. Mas nós conseguimos lhe convencer a ir à igreja de Nazaré de Gorongosa, fomos juntos, coisa boa, gostei, a vossa igreja é muito organizada. E consegui mesmo conquistar a ele até vir à nossa casa. Vinha todos os finais de dia para exercícios, fazíamos juntos, mais certas brincadeiras, tudo mais. Então eu vejo que na área cristã me ajudou muito a convencer certas pessoas, independentemente das responsabilidades. Eu lembro que brinquei com o filho do diretor da minha escola secundária. De oitava até 12ª ele me chamava pelo nome. Vou dar bom. Ok. Porque nós fazíamos campanha na escola, basta chegar o dia de campanha, estava lá como aluno Sim, a mas representar também os a representar. serviços. Então, e ele também me chamava de pastorinho, porque eu sempre chegava em casa dele, brincava com os empregados, os filhos, dizia que domingo ele me ligava, às vezes aquela coisa de amizade. Se Sim. eu brinco com o filho do diretor, dizia, hoje estou a pedir vir, temos que ir ver alguma coisa. Eu dizia, diretor, eu não posso, porque Tem compromissos tenho na igreja. compromissos na igreja. Ei, pastorinho, não posso te conseguir no domingo. Sempre foi assim. Às vezes vestia, passava de casa dele, levava o empregado dele, nós íamos à igreja e consegui convencer o empregado até mesmo ser nazareno, fizemos Bienal juntos. Ok. Até agora ele é meu amigo e lidamos muito. Quando vinha até a minha loja, pastorinho, eu disse, diretor, é bem possível que um dia também te chamemos de pastor. Uau. Ele disse, para mim já não vão me conseguir porque eu já sou do outro nível. Tá bem, não tem problema, pelo menos eu já falei, o Espírito Santo já vai o quê? Operar na sua vida. Muito bem. Então, são plantas que semeamos. Que Acredito semearam, que o Espírito possivelmente Santo vai poderão fazer na sua trazer vida. aqui alguns frutos. E, desculpa, Sim, antes sim. da pergunta a seguir, eu quero dizer que é possível ser cristão e trabalhar no mundo secular. Pastor Manuel, nós estamos a correr contra o tempo. Ok. Uma pergunta que nós não deixamos de fazer aos nossos convidados, uma pergunta que pode se considerar retórica. Conhecemos a resposta. Acha que vale a pena seguir a Cristo? Vale a pena. Obviamente. Nós queremos saber porquê. Em poucos instantes, se puder influenciar a quem nos acompanha, por que seguir a Cristo? Na primeira fase eu posso dizer, ou em primeira mão posso dizer que seguir a Cristo é doce. Muito doce e é muito saboroso. E tenho visto alguns jovens, só com uns 25, 30, já são madalas, porque estão envolvidos em drogas Coisa. e acham que dizem sete pitas, né? Todas as pitas da banda são Se minhas. pertencem a eles. E aquela vida, na psicologia, dizem que você está a se achar esperto hoje, mas está a gastar a sua mente para o amanhã. Com os seus 40 anos, 50, acredita que vai ter saudade daqueles momentos que andou a desperdiçar na zona. Então, nesse caso, digo eu, seguir a Cristo é muito doce e saboroso. Você ainda continua suave, organizado e tem a vantagem. Não é só organizado, suave, você tem acesso a uma vida eterna. Então, a pessoa que não segue a Jesus, por mim, eu digo está a perder muito. Muito de verdade. Primeira coisa, vive com medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Mesmo depois dessa live, eu digo, posso morrer. Estou livre em Cristo Jesus. Sou salvo. Fui perdoado dos meus pecados. Não tenho medo da morte. Mas uma pessoa que vive sem conhecer a Cristo Fica preocupada. tem medo da morte.
Tem medo da E aqui morte. vai fazer uso das palavras de Paulo quando diz: para mim, o viver é É Cristo e isto. morrer é lucro. É lucro. Pastor Manuel, muito obrigado por ter estado conosco. Ainda poderíamos ter explorado agora, em poucos segundos, é líder da Igreja do Nazareno da Matola C, muito jovem, lidera uma igreja que tem pessoas de faixa etária mais avançada. Em poucos segundos, para fecharmos, como é que tem sido o seu ministério na Igreja da Matola C? Tem sido muito, mas muito excelente. Uhum, Quero agradecer de facto à Igreja da Matola Cidade por uhum, apoio uhum, e ter me confiado de estar lá do outro lado. Também quero agradecer mesmo do fundo do meu coração ao pastor Arsene, uhum, de facto pela confiança, que Deus lhe abençoe. uhum, Matola C tem sido uma bênção uhum, e a juventude lá estão mesmo a correr com o trabalho uhum. e estão a fazer um trabalho muito excelente. E o único desafio que eu tenho é através da língua. Eu, Xangana. Xangana, não sou muito bom. Estou a imaginar num culto de 70 pessoas, 60, que a maior parte são alguns são vovôs, Uhum, alguns. Bem, a língua local sempre é a língua local, mas uhum. pregar em português, às vezes eu mesmo me sinto meio assim. E às vezes ter intérprete, mas não é mesmo muito seguro como mesmo falar. E as pessoas conseguiram Então, o perceber, meu maior desejo é que um dia eu consiga falar falar em Xangana Xangana. perfeitamente Uhum. para lidar com essa Com essa situação. situação. Mas a igreja está muito, mas muito bem. Estamos a trabalhar em prol do desenvolvimento da própria igreja. Muito obrigado. Vai aprender Xangana e já está a aprender. Eu sou testemunha, honestamente falando, Hum, apresenta melhoras em relação à época em que ainda não tinha, aliás, quando acabava de chegar a Maputo. E com certeza com muita prática poderá conseguir. na Firanzangó. E boa, o que é que disse? Acho que as pessoas não perceberam. Na Firanzangó. O que significa eh, gosto muito. Gosto muito. Pastor Yeah. Manuel, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Encerramos esta nossa conversa de hoje. Foi com o pastor Manuel, um pastor jovem, tem um trajeto interessante. A sua entrega à obra de Cristo possibilitou-lhe converter muitas pessoas e destas destaca-se a sua própria mãe, que já foi médica tradicional e hoje entregou a sua vida a Cristo. Uma chamada a si que nos acompanha. É sempre possível influenciar e impactar aos outros através das nossas próprias vidas, porque, aliás, o maior exemplo que nós podemos demonstrar aos outros é mais do que aquilo que nós vamos fazer, do que aquilo que vamos falar, aliás, mas sim o nosso modo de vida. Muito obrigado, eu sou o Xavier. Voltamos a estar consigo dentro de 7 dias. Até a próxima. Obrigado. Yeah. Yeah.